Governistas de oposição dizem que apoiam a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, de cortar os penduricalhos ilegais do serviço público. Policiais federais foram hoje ao Amapá investigar novas denúncias de fraudes envolvendo dinheiro aplicado no Banco Master. Laudo apontou que saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro merece cuidados rigorosos, mas ele pode continuar atrás das grades. Governo enviou aos Estados Unidos pedido de extradição do deputado cassado Alexandre Ramagem, ouvido em videoconferência pelo STF. Levantamento das dívidas das famílias mostrou que a inadimplência nunca foi tão alta neste país. Distribuidora descobriu ligações clandestinas que roubavam energia suficiente para abastecer 200 mil pessoas durante um mês. Novas regras aumentaram pedidos para tirar carteira de motorista e de autorização para autônomos darem aulas de direção. E um brasileiro deverá entrar no livro dos recordes depois de ficar 24 horas correndo em uma esteira. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A decisão do ministro Flávio Dino sobre penduricalhos uniu governistas de oposição após o Congresso aprovar 2 projetos que concedem reajustes para servidores da Câmara e do Senado. A decisão, que já está valendo, será submetida ao referendo do plenário em razão da sua relevância, que deve ser agendada pela presidência da Corte. Deputados e senadores se manifestaram nas redes sociais em apoio à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que suspendeu o pagamento dos chamados penduricalhos no serviço público. A medida foi tomada 2 dias depois do Congresso Nacional aprovar um projeto que prevê pagamentos mensais de até R$ 77 mil a servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Valores acima do teto constitucional do funcionalismo público, atualmente em cerca de R$ 46 mil. Na decisão, o ministro afirmou que diversas indenizações concedidas aos servidores possuem natureza remuneratória e, por isso, não poderiam ficar fora do limite constitucional. Segundo Dino, a classificação de benefícios como verbas indenizatórias contribui para a formação de supersalários dentro da administração pública. Apesar da repercussão, projetos que tratam da regulamentação dos supersalários seguem parados no Congresso Nacional. Um deles é o chamado PL dos supersalários, que tramita desde 2016 e aguarda relatório no Senado desde o fim de 2023. A proposta chegou a ser considerada prioridade por integrantes da equipe econômica do governo federal, mas sofreu diversas alterações ao longo da tramitação. O Judiciário e outros órgãos foram historicamente beneficiados por essas verbas, frequentemente classificadas como indenizatórias para não incidirem no teto, como auxílio moradia, auxílio peru, acúmulo de funções e entre outros. O cenário de 2024-2025 mostrava que quase 80% dos juízes brasileiros recebiam acima do teto. A mudança de postura vem com a decisão atual do ministro Flávio Dino, com uma decisão mais ampla e mira a falta de base legal para tais pagamentos. O ministro argumenta que tais verbas inflaram os salários. No Congresso, o reajuste deste ano foi aprovado por votação simbólica sem registro individual de votos dos parlamentares. A decisão gerou repercussão entre parlamentares de diferentes correntes políticas que se posicionaram publicamente sobre o tema e defenderam a necessidade de regras mais claras para evitar pagamentos acima do teto constitucional. Nas redes sociais, o senador Rogério Marinho classificou a decisão como um passo correto e defendeu o maior controle de gastos públicos. O senador Carlos Portinho também elogiou a medida e afirmou que a discussão sobre o fim dos supersalários já vinha sendo tratada na Comissão de Constituição e Justiça. O senador Renan Calheiros declarou apoio à decisão e afirmou que durante sua presidência no Senado, os pagamentos respeitavam o teto constitucional. Na Câmara, a deputada Tabata Amaral chamou a decisão de grande vitória e lembrou ser autora de projetos que tratam da limitação dos supersalários. Uma iniciativa apresentada em 2025 por um grupo de deputados busca definir com mais clareza o que pode ou não ser considerado verba indenizatória, ponto central da decisão do Supremo Tribunal Federal. Até o momento, a proposta também não avançou na Câmara dos Deputados.
Os deputados gastaram pouco mais de 8 milhões de reais para manter as suas atividades em janeiro. Tudo certo se eles não estivessem em recesso. Não foram ao plenário para votar, mas a cota conhecida como cotão não ficou ao ar livre. A cota parlamentar, ou cotão, é um valor mensal pago a deputados e senadores com dinheiro público para cobrir despesas ligadas ao exercício do mandato, como passagens aéreas, hospedagens, alimentação, manutenção de escritório e contratação de consultorias. É um recurso adicional ao salário. Algumas despesas funcionam por reembolso, enquanto outras são pagas automaticamente, como a compra de passagens aéreas. Nos casos de reembolso, os parlamentares têm até 3 meses para apresentar os comprovantes. O valor mensal que não é usado pode ser acumulado ao longo do ano. A cota não pode virar benefício pessoal nem eleitoral. A maior parte dos gastos do cotão neste recesso foi com a divulgação da atividade parlamentar, somando quase 5 milhões de reais. Mais de 1 milhão foram destinados ao aluguel de veículos e quase 1 milhão de reais a combustíveis. Já a manutenção dos escritórios consumiu pouco mais de 1 milhão do cotão. Os demais tipos de despesa, entre elas passagens, serviços de segurança, alimentação, telefonia e serviços postais, chegaram perto de 500 mil reais. Em 2025, o gasto total com a cota parlamentar ultrapassou 200 milhões de reais. A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira uma operação contra as previdências estadual e municipais do Amapá para investigar suspeitas de fraudes em investimentos feitos em fundos do Banco Master. De acordo com a PF, a Amprev investiu 400 milhões de reais em papéis do Master. Além da apuração sobre investimentos feitos pela Amapá Previdência, a Polícia Federal já realizou operações no Rio de Janeiro contra o Rio Previdência e acompanha aplicações semelhantes feitas por entidades públicas em outros estados e municípios. A investigação tem como foco a aprovação e a execução de investimentos realizados pela Amprev em letras financeiras emitidas pelo Banco Master. A ação, batizada de Operação Zona Cinzenta, cumpriu 4 mandados de busca e apreensão autorizados pela 4ª Vara da Justiça Federal. Entre os alvos estão o diretor da Amprev, Jocildo Lemos, e integrantes do Comitê de Investimentos da autarquia. Segundo a Polícia Federal, eles foram responsáveis pelos votos favoráveis à aplicação financeiras do Banco Master em 3 reuniões realizadas em julho de 2024. A Amprev levou o Fundo de Pensão do Estado a alocar 400 milhões de reais em papéis do banco. O investimento feito pela Amapá Previdência é o segundo maior entre 18 entidades estaduais e municipais de previdência social que aplicaram recursos no Banco Master. Fica atrás apenas do aporte realizado pelo Rio Previdência, Fundo Previdenciário do Estado do Rio de Janeiro, que aplicou cerca de 970 milhões de reais na instituição. Ao todo, esses fundos direcionaram 1 bilhão e 876 milhões de reais para letras financeiras do banco entre outubro de 2023 e dezembro de 2024. As investigações sobre o Banco Master também se estendem a outros estados e municípios. Ministérios públicos de ao menos 6 estados, como Alagoas, Amapá, Amazonas, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, abriram inquéritos para apurar aportes feitos por entidades públicas previdenciárias na instituição financeira. No total, 18 entidades de regimes próprios de previdência, sendo 3 estaduais e 15 municipais, que aplicaram recursos em fundos financeiros do Banco Master, títulos que não contam com garantia. O presidente Lula voltou a citar hoje o caso do Banco Master ao dizer que as investigações conduzidas pela Polícia Federal chegaram aos magnatas da corrupção. O presidente também defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública. Em entrevista ao portal UOL, o presidente Lula confirmou que recebeu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em 2024. E ressaltou que, após ouvir um banqueiro, ele disse que o caso do Master seria discutido de forma técnica pelo Banco Central. Lula disse ainda que vai criar o Ministério da Segurança Pública caso o Congresso aprove a PEC da Segurança. Lula reafirmou que é necessário definir de forma mais clara o papel do governo federal na área de segurança pública e que será necessário reforçar o Caixa.
O presidente disse também que os governos estaduais contrários à PEC não querem a ação do governo federal e citou estados do Sudeste, do Centro-Oeste e do Sul. Segundo ele, todos os governadores do Nordeste se mostraram favoráveis à proposta. Nós sabemos que a segurança pública é um problema no país. Eu estou com a PEC no Congresso Nacional para definir qual é o papel da União na segurança pública. Porque pela Constituição, a segurança pública é da responsabilidade do Estado. A União cuida da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E se a PEC for aprovada, eu vou criar o Ministério da Segurança Pública, mas vai ter que ter dinheiro para a gente resolver esse negócio. O Palácio do Planalto enxerga a proposta da segurança pública como uma das principais ações para combater o crime organizado. A criação de um ministério exclusivo para a segurança pública voltou ao centro do debate político no início de janeiro, em meio à preocupação com o avanço do crime organizado e a avaliação de que o tema precisa de mais protagonismo na estrutura do governo federal. E veja a seguir, o levantamento das dívidas das famílias mostrou que a inadimplência nunca foi tão alta neste país. Uma distribuidora descobriu ligações clandestinas que roubavam energia suficiente para abastecer 200 mil pessoas durante um mês. A taxa alta de juros, que há muito tempo está tirando o sono dos governantes, acaba fazendo estragos maiores na vida das famílias. Um novo levantamento mostrou que a inadimplência nunca foi tão alta neste país. Mesmo com a taxa de desemprego em níveis historicamente baixos, o endividamento e a inadimplência no Brasil atingiram patamares recordes no fim do ano passado. Levantamentos feitos por empresas especializadas em dados financeiros mostram que o número de pessoas com contas em atraso cresceu de forma significativa, contrariando a expectativa de melhora associada ao mercado de trabalho mais aquecido. Analistas apontam que a principal pressão veio do custo do crédito. A taxa Selic está em trajetória de alta há cerca de um ano e meio, o que encareceu empréstimos e financiamentos. Além disso, os bancos passaram a adotar critérios mais rígidos, com prazos menores para pagamento e juros mais elevados, dificultando a quitação das dívidas. Dados da Serasa indicam que 81,2 milhões de brasileiros estavam inadimplentes ao fim de 2025, aumento de 10,5% na comparação com dezembro de 2024. Especialistas avaliam ainda que, de forma indireta, a melhora no emprego também contribuiu para esse cenário. Com mais pessoas trabalhando, cresceu o acesso ao crédito e ao parcelamento de compras, elevando a exposição das famílias às dívidas. Economistas destacam que 2025 foi marcado pela Selic em torno de 15% e por maior cautela do sistema financeiro, combinação que ajudou a empurrar a inadimplência para níveis inéditos no país. E principalmente para pagar as contas, os brasileiros sacaram 23 bilhões e meio de reais mais do que depositaram na caderneta de poupança em janeiro. Foi o valor mais alto desde o mesmo mês do ano passado. Uma situação comum depois dos gastos com as festas do Natal e da virada do ano. De acordo com o balanço divulgado hoje pelo Banco Central, o investimento que rende pouco, mas ainda é o mais popular, está agora com um saldo total de 1 trilhão e 50 milhões de reais. E hoje foi um dia de alívio no mercado financeiro mundial, com muitos investidores fazendo compras e invertendo os sinais da semana inteira. No Brasil, a falta de indicadores para medir o comportamento da economia também colaborou para o fechamento dos pregões. O dólar caiu 0,64% para ser cotado em R$ 5,22. E a Bolsa de Valores subiu 0,45% aos 182.950 pontos. Uma das maiores distribuidoras de energia do país, a EDP, encontrou ligações clandestinas que roubam energia em vários municípios de São Paulo e Espírito Santo. O volume seria suficiente para abastecer durante um mês 200 mil habitantes.
A chamada energia furtada é aquela consumida sem registro ou pagamento, por meio de ligações clandestinas, adulteração de medidores ou fraudes na rede elétrica. Embora não possa ser devolvida fisicamente ao sistema, ela é considerada recuperada quando a concessionária identifica irregularidade, corrige a instalação, regulariza o ponto de consumo e passa a medir corretamente a energia utilizada, além de cobrar os valores retroativos previstos em norma. Ao longo do ano passado, a empresa realizou cerca de 71 mil inspeções para identificar irregularidades. As ações foram feitas em parceria com a Polícia Civil. Do total recuperado, 61 gigawatts-hora correspondem à área de concessão da EDP em São Paulo, que inclui Guarulhos e outros 27 municípios do Alto Tietê, Vale do Paraíba e litoral norte do estado. No Espírito Santo, onde a distribuidora atende 70 municípios, foram recuperados mais 45 gigawatts-hora de energia desviada. A EDP foi uma das concessionárias que a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu recomendar ao governo as prorrogações antecipadas do contrato. Foram avaliadas que as empresas cumprem com requisitos para manter seus negócios por mais 30 anos. A Companhia Nacional de Abastecimento prevê uma colheita recorde de café neste ano. Tanto a área de produção quanto a produtividade avançaram bastante. A estimativa do primeiro levantamento da safra de café em 2026 é que o volume produzido deve somar mais de 66 milhões de sacas beneficiadas, superando o ciclo anterior de 2025. E se confirmado esse resultado, vai ser um novo recorde na série histórica da Conab, ultrapassando a safra de 2020, quando foram colhidas 63 milhões de sacas. O crescimento se deve a fatores como o aumento de 4% na área usada para a produção, também em relação ao ano passado. A previsão é que 1.900.000 hectares sejam plantados na atual temporada. A Conab projeta ainda a elevação de quase 12,5% na produtividade em relação à safra passada, com uma colheita de 34 sacas por hectare. De acordo com a companhia, a melhora da produtividade se deve às condições climáticas mais favoráveis e à adoção de tecnologias e boas práticas de manejo nas lavouras. O sorgo surgiu como uma alternativa para driblar os efeitos do clima. Mas agora os produtores rurais de Mato Grosso do Sul investem cada vez mais no cultivo da planta, como estratégia na produção de bioenergia. O sorgo tem ganhado espaço na segunda safra de Mato Grosso do Sul. Em poucos anos, a cultura saiu de uma alternativa pontual para se tornar uma aposta estratégica dos produtores rurais, impulsionada pela demanda das usinas de etanol de grãos e pela resistência às variações climáticas, como afirma Rogério Beretta, secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc. O fato dessas indústrias produtoras de etanol estarem fazendo contrato e recebendo sorgo deu tranquilidade ao produtor de investir na cultura. Por outro lado, a gente tem um aumento muito grande da área plantada de soja e essa área plantada de soja fica disponível para uma segunda safra, porém, nas áreas marginais das áreas plantadas de soja, pela falta de tempo de plantio, não era plantado milho. E essas áreas marginais ficam sujeitas, então, a uma opção de uma cultura com maior resistência às intempéries climáticas, como é o caso do sorgo. Dados do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio, o SIGA, apontam que nos últimos 5 ciclos agrícolas, a área plantada da cultura saltou de pouco mais de 5.000 hectares no início dos anos 2020 para quase 400.000 hectares na safra 2024-2025, um crescimento superior a 7,700%. O sorgo tem sido uma opção mais segura em regiões onde o milho enfrenta limitações de janela de plantio ou maior risco de perdas por clima. A resistência da cultura às intempéries e menor sensibilidade às pragas pode significar menor risco financeiro. No cenário nacional, as projeções indicam que o Brasil deve ultrapassar 6,6 milhões de toneladas de sorgo na safra de 2025-2026, com Mato Grosso do Sul ocupando a 4ª posição entre os maiores produtores. A gente tem uma disponibilidade de terras para a segunda safra muito grande, em torno de 2 milhões de hectares. Hoje a gente tem
plantio de sorgo na faixa de 400 mil hectares, plantio de trigo na faixa, num volume menor, mas a gente precisa incentivar outras culturas a virem ocupar esse espaço ocioso que o Estado tem, podendo potencializar a produção do Estado, dando opções de diversificação para o produtor rural e segurança alimentar e energética para a nossa população. O crescimento do sorgo no estado não é apenas numérico. Ele reflete uma nova lógica de integração entre agricultura e bioenergia, com impacto direto na economia rural e na sustentabilidade da safrinha em Mato Grosso do Sul. O governo brasileiro vai analisar o acordo comercial fechado entre a Argentina e os Estados Unidos. Foram assumidos vários compromissos que estariam em desacordo com as regras do Mercosul, do qual o governo de Javier Milei faz parte, mas deverá ser bom para o país. O tratado vai dar à carne argentina acesso sem precedentes ao mercado americano, destacou o governo. Ambos os países haviam anunciado em novembro um acordo para que a Argentina abrisse seu mercado a produtos dos Estados Unidos, em troca de uma redução das tarifas sobre algumas de suas exportações. A presidência argentina informou que o acordo tem como objetivo reduzir barreiras tarifárias e não tarifárias, facilitar o comércio de bens e serviços, modernizar os procedimentos aduaneiros e promover o investimento em setores estratégicos como energia, minerais críticos, infraestrutura e tecnologia. O acordo entre Estados Unidos e Argentina reduz as barreiras comerciais de longa data e proporciona um acesso significativo ao mercado para os exportadores americanos, destacou Jameson Greer, representante comercial dos Estados Unidos. Segundo ele, o tratado vai beneficiar a entrada na Argentina de veículos automotores a uma ampla gama de produtos agrícolas. A publicação do documento assinado nesta quinta é aguardada para conhecer os detalhes do pacto. E a seguir, o governo enviou aos Estados Unidos pedido de extradição do deputado cassado Alexandre Ramagem, ouvido em videoconferência pelo STF. E um laudo apontou que a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro merece cuidados rigorosos, mas ele pode continuar atrás das grades. O Congresso Nacional reduziu o valor destinado a emendas parlamentares para a educação e ampliou o recurso para assistência social para 2026, que é um ano eleitoral. As tratativas das emendas foi um dos pontos mais sensíveis para o governo, que temia perder margem para administrar a liberação de recursos. O orçamento deste ano apresenta mudanças na destinação das emendas parlamentares indicadas por deputados e senadores. Dados do relatório da Plataforma Central das Emendas mostram que os recursos destinados à educação tiveram redução de cerca de 10% em comparação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, houve aumento expressivo nas indicações voltadas à assistência social, com crescimento de aproximadamente 57%. Entre as ações financiadas estão a oferta de refeições, o custeio de unidades de acolhimento e serviços voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Também foi registrada ampliação de pouco mais de 16% nas emendas direcionadas a ações de urbanismo, como construção de vias, manutenção de espaços públicos e melhorias em infraestrutura urbana. Outra mudança relevante é que, pela primeira vez, parte das emendas parlamentares terá pagamento obrigatório antes da disputa eleitoral. As emendas parlamentares representam hoje uma fatia significativa do orçamento federal. Nos últimos anos, decisões do Supremo Tribunal Federal e mudanças constitucionais alteraram regras de controle e aplicação desses recursos. No centro das discussões sobre transparência, as chamadas emendas PIX registraram nova queda. O total previsto é de aproximadamente 6 bilhões e 900 milhões de reais, valor maior que 1% e também menor que o registrado no ano anterior. Nesse modelo, os recursos são transferidos diretamente para estados e municípios. Decisões do Supremo Tribunal Federal passaram a exigir a apresentação prévia de planos de aplicação dos valores. O relatório também aponta crescimento superior a 11% nas verbas discricionárias do governo federal, enquanto o total de recursos destinados às emendas teve aumento de quase 3%.
Esse tipo de verba é utilizado para investimentos e custeio de políticas públicas e permite maior flexibilidade na gestão do orçamento. Segundo a análise da Central das Emendas, parte da reorganização dos recursos ocorreu para ampliar o fundo eleitoral e redirecionar prioridades dentro do Congresso Nacional. A saúde continua sendo a área que recebe o maior volume de emendas parlamentares neste ano. A legislação determina que ao menos metade das emendas individuais e de bancada seja destinada a ações da área, geralmente para a manutenção de hospitais e serviços locais. Na assistência social, o aumento dos recursos elevou o volume destinado ao setor. Já a educação aparece como o quarto principal destino das emendas. Desde 2015, mudanças constitucionais ampliaram o volume e o poder de decisão do Congresso sobre as emendas, que passaram a ter caráter impositivo em diversas modalidades. Um laudo médico divulgado pela Polícia Federal reconheceu a necessidade de cuidados médicos mais rigorosos para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, de acordo com o documento, ele não precisa ser retirado da Papudinha, onde está preso, porque tem condições de continuar atrás das grades. Após o exame físico e a análise de exames laboratoriais e de imagem fornecidas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, os 3 médicos da Polícia Federal que assinaram um documento acrescentaram que é sim necessária a otimização dos tratamentos e das medidas preventivas por profissionais especializados. Bolsonaro pode ter possíveis eventos cardiovasculares. Os 3 peritos examinaram Bolsonaro no dia 20 de janeiro, na Papudinha, como é conhecida a unidade prisional em que está instalada a Sala de Estado Maior, na qual o ex-presidente cumpre prisão por ter liderado uma tentativa de golpe de Estado. Os médicos não constataram doenças como depressão ou pneumonia aspirativa. Ainda de acordo com o laudo, na entrevista com os médicos, Bolsonaro não apresentou queixas compatíveis. Os médicos da PF inspecionaram também as instalações da Papudinha, incluindo a cela de Bolsonaro e as áreas comuns, como banheiro e academia. Ao final, os peritos fizeram recomendações para melhorar as condições, como a instalação de grades de apoio em corredores e boxes de banho, além do acompanhamento contínuo nas áreas comuns. O laudo médico foi produzido pela Polícia Federal a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou a medida no dia 15 de janeiro, ao transferir o ex-mandatário de uma sala na superintendência da PF para a Papudinha. O ministro deu agora 5 dias para que a defesa e a Procuradoria-Geral da República se manifestem sobre o laudo. Após o prazo, o ministro deverá reavaliar os pedidos dos advogados de Bolsonaro para a prisão domiciliar, devido ao estado de saúde e idade. Não existe uma data determinada para a decisão do ministro. O deputado cassado Alexandre Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos, prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal por videoconferência. O depoimento ocorreu dentro de um processo que investiga os atos de 8 de janeiro. O ex-deputado responde por dano qualificado e deteriorização de patrimônio tombado, crimes atribuídos a ele depois da diplomação como deputado em 2022. Alexandre Ramagem teve seu mandato cassado com a perda do cargo. Ele também deixou de ter a imunidade parlamentar que havia sido mantida pelos colegas. Ele negou todas as acusações e fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, afirmando ser vítima de uma farsa. Alexandre Ramagem já havia sido condenado pelo Supremo a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. O ex-deputado Alexandre Ramagem deixou o país pouco antes da prisão ser confirmada. O Ministério da Justiça já solicitou a extradição do deputado cassado do PL às autoridades norte-americanas. Um erro médico sofreu uma reviravolta e terminou com um final feliz. Há 19 dias, uma mulher foi dada como morta depois de ser atropelada em Bauru, no interior de São Paulo. Hoje, ela voltou para casa. Uma história que começou com drama, desespero e confusão, hoje termina com alívio e emoção. E esperança. A mulher que chegou a ser dada como morta após um atropelamento em Bauru, deixou o hospital depois de quase 20 dias internada.
Fernanda tem 29 anos e foi atropelada no dia 18 de janeiro, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Bauru, no interior de São Paulo. Naquele dia, uma médica do SAMU chegou a declarar a morte da vítima. Minutos depois, um médico da concessionária que administra a via percebeu sinais vitais e conseguiu reanimar Fernanda. Fernanda foi levada em estado gravíssimo para o hospital de base. Ao todo, foram 19 dias de internação, sendo 9 na UTI. Dia 24 de janeiro, Fernanda apresentou os primeiros sinais de recuperação, respondendo a estímulos. 2 dias depois, recebeu alta da UTI e foi transferida para a enfermaria. Nesta quinta-feira, ela finalmente recebeu alta hospitalar, consciente, orientada e sem necessidade de sonda para alimentação. A alta foi marcada por muita emoção. Funcionários do hospital e familiares se reuniram no corredor para celebrar. Com bexigas, palmas e cantos, eles comemoram o que muitos já chamam de um verdadeiro milagre. Ainda com dificuldade na fala, Fernanda disse que está bem. Uma história que mostra a força da vida, o trabalho da equipe médica e a importância de não desistir. Fernanda saiu do hospital viva, consciente e acolhida pela família. Agora começa um novo desafio, a recuperação total. A vacinação contra a dengue em dose única vai começar na próxima segunda-feira em São Paulo. O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan. O governo de São Paulo iniciará a campanha de vacinação contra a dengue com a Butantan DV em todos os 645 municípios do estado. A vacina foi desenvolvida pelo Instituto Butantan e é a primeira do mundo aplicada em dose única e que induz proteção contra os 4 sorotipos da dengue. A Anvisa aprovou a imunização em pessoas de 12 a 59 anos. Foi apontada uma eficácia de quase 75% contra casos gerais da doença, mais de 91% contra casos graves e eficácia de 100% contra hospitalizações. Nesta primeira etapa, a imunização será destinada aos profissionais da saúde da rede municipal. Para o início da campanha, o Programa Nacional de Imunizações enviou 99 mil doses ao estado. A estimativa é que 216 mil profissionais da saúde sejam imunizados ao longo da ação. A distribuição das doses foi coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde. O envio das vacinas aos municípios de acordo com critérios técnicos e a capacidade operacional de cada região. Por isso que a cidade de Botucatu foi a primeira a iniciar a vacinação com a Butantan DV, já que a cidade tem uma boa estrutura da rede de saúde e experiência em campanhas de vacinação em larga escala. Para aumentar o público que recebe o imunizante, o Instituto Butantan começou a recrutar voluntários de 60 a 79 anos para ensaios clínicos da Butantan DV em 4 centros de pesquisa, em Porto Alegre e Pelotas, no Rio Grande do Sul, e um em Curitiba, no Paraná. A vacina é resultado de anos de pesquisa e inovação científica por permitir uma imunização mais rápida, já que é a primeira de dose única, e tem potencial para impactar diretamente a redução de casos graves da doença. Os preços de medicamentos nos Estados Unidos estão entre os mais altos do mundo. Para enfrentar a indignação dos eleitores com o custo de vida de olho nas eleições para o Congresso, em novembro deste ano, Donald Trump lançou uma plataforma própria. O site, com o seu próprio nome, oferece descontos em medicamentos populares. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou um site com seu nome que permite acesso a uma série de medicamentos com desconto, um tema crucial no país, onde os preços estão entre os mais altos do mundo. Segundo o republicano, os descontos oferecidos no Trump Rx chegam até mais de 80% do preço atual. Para isso, ele firmou acordos com diversos laboratórios farmacêuticos. A partir de hoje à noite, dezenas de medicamentos prescritos mais utilizados estarão disponíveis com descontos expressivos para todos os consumidores por meio de um novo site chamado TrumpRx.gov. O site conta com descontos em mais de 40 medicamentos populares. Entre eles estão os fármacos contra a obesidade. Os preços começarão a subir gradualmente depois de 2 meses.
O povo americano estava de fato subsidiando os custos dos medicamentos para o mundo inteiro. E isso não vai continuar. Nós acabamos com isso. Todo mundo sabia que era injusto há 30 anos, mas ninguém fez nada a respeito. Nos termos dos acordos de nação mais favorecida que meu governo negociou, os Estados Unidos pagarão o menor preço que qualquer outro país. A medida faz parte do impulso de Trump para enfrentar a indignação dos eleitores com o custo de vida, de olho nas eleições de meio de mandato de novembro, nas quais seus colegas republicanos correm o risco de perder o controle do Congresso. E veja a seguir, novas regras aumentaram pedidos para tirar carteira de motorista e de autorização para autônomos darem aulas de direção. E um brasileiro deverá entrar no livro dos recordes depois de ficar 24 horas correndo em uma esteira. Além do aumento do número de pessoas pedindo a primeira carteira de habilitação, surgiu uma nova categoria profissional. São os professores autônomos, que dão aulas de direção e podem substituir os pais, tios e avós que eram comuns até hoje. As novas regras estão facilitando a vida dos motoristas. Os pedidos para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação no Brasil dispararam e registraram um aumento de 360% no mês de janeiro. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito apontam que 1,7 milhão de solicitações foram feitas no período, um salto expressivo em comparação às 369 mil registradas em janeiro de 2025. O crescimento está diretamente ligado às mudanças implementadas pelo programa CNH Brasil, que passou a valer no fim do ano passado. A iniciativa trouxe flexibilizações importantes no processo de habilitação, como a redução de custos e alterações nas exigências das aulas teóricas e práticas oferecidas pelas autoescolas, tornando o acesso ao documento mais simples e rápido. Desde dezembro, o volume total de pedidos já chega a 3 milhões, enquanto cerca de 298 mil CNHs foram efetivamente emitidas. A expectativa do governo é que as novas regras ajudem a reduzir o número de motoristas irregulares no país, estimado em aproximadamente 20 milhões de pessoas que dirigem sem habilitação. Entre as novidades está a autorização para que os instrutores autônomos ministrem aulas práticas, categoria criada após a atualização das normas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Somente em janeiro foram realizados 24.754 cursos práticos nesse novo modelo, contribuindo para a ampliação da oferta de formação de condutores. Com as mudanças, os cursos práticos tiveram crescimento de 22%, passando de 328 mil para mais de 400 mil. Os exames práticos também avançaram, com alta de 11% e mais de 323 mil provas aplicadas em janeiro de 2026. Já a etapa teórica apresentou o aumento mais expressivo. O número de candidatos que concluíram essa fase subiu 3.119%, reforçando o impacto direto das novas regras no sistema de habilitação. Um brasileiro bateu recorde mundial ao correr em esteira durante 24 horas. O nome do multiatleta deverá ser incluído novamente no livro Guinness dos Recordes. 5, 4, 3, 2, 1. A comemoração é porque o multiatleta brasileiro Pepe Fiamoncini, de 35 anos, alcançou um recorde mundial. Ele percorreu 188 quilômetros em 24 horas em uma esteira. Fiamoncini completou o desafio em uma academia na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Ele havia iniciado sua corrida, equivalente a mais de 4 maratonas, na manhã anterior. Acabamos de passar das 12 horas, metade do desafio. Por enquanto, estou mantendo essa estratégia devagar e sempre, mas ainda tem muita prova e eu acho que o pior ainda está por vir. Em maio de 2023, ele atravessou 170 quilômetros do Salarte Uyuni em 33 horas, 4 minutos e 10 segundos, sob condições extremas. 3.600 metros acima do nível do mar e temperaturas desérticas, que variavam entre 30 graus durante o dia e menos 10 à noite. Foi o seu primeiro recorde. Agora, ele vai escrever novamente seu nome no livro Guinness dos Recordes,
assim que a organização validar o recorde após monitorar o desafio por vídeo, ao vivo, e analisar as informações das testemunhas. Foi durante a noite, sem dúvida, porque eu ingeri muita água e poucos sais minerais, então eu comecei a ter um princípio de falta de sais minerais mesmo por causa do suor, e aí eu achei que não ia conseguir nesse momento. Mas aí depois eu melhorei, as médicas falaram comigo, eu consegui retomar a atividade e cheguei de manhã cedo bem já. Em outubro do ano passado, na esteira, Fiamoncini estabeleceu seu segundo recorde, 110 quilômetros em 12 horas, um prenúncio para as 24 horas, seu terceiro recorde, durante o qual fez breves pausas para ir ao banheiro ou trocar de tênis. Estar ao lado do Pepe todos os dias é desafiador, mas também incentiva muito, porque ele é muito disciplinado e ele faz a gente querer ser assim também. E vê-lo conquistar isso hoje enche o coração de alegria, porque ele merece muito. Eu acredito que todas as pessoas têm condições de ser ultra, mas o principal é a cabeça. Saber respeitar, obviamente, o treinamento, fazer o treino de força, fazer a periodização certa do endurance, ter anos de treinamento para chegar nisso, mas a cabeça da pessoa tem que estar preparada também. E Fiamoncini não pensa em parar. O próximo desafio em mente é a Badwater, considerada a outra maratona mais exigente do mundo, com um percurso de 217 quilômetros no Vale da Morte, na Califórnia, em temperaturas extremas, que chegam a 50 graus. A cidade de Alcobaça, no extremo sul da Bahia, é um dos destinos turísticos preferidos do Nordeste brasileiro. A região abriga o arquipélago de Abrolhos, um dos principais pontos de reprodução das baleias jubarte. Quem visita as belas praias de lá se apaixona e quer voltar sempre. No extremo sul da Bahia, banhada por um mar de águas calmas e azuladas, Alcobaça desponta como um dos destinos mais encantadores da região. Um lugar onde natureza, história e tranquilidade se encontram para receber quem busca descanso e beleza natural. Com mais de 30 quilômetros de praias praticamente intocadas, Alcobaça oferece cenários que parecem ter saído de cartões postais. Não é à toa que as águas daqui são as mais procuradas pelos mineiros, a exemplo da Tanísia e do Leonardo, ambos da região de Teófilo Otoni. Alcobaça fez parte da minha infância, da minha adolescência e da minha maturidade, para sempre. Lugar gostoso, né? E inesquecível. Tranquilidade, Alcobaça, as pessoas aqui das cidades, a calma, né, do mar, muito bom. Fui criado aqui, então tenho o costume de vir aqui todos os anos. Estava falando que é um ponto de encontro da família também. Sim, esse ano nós conseguimos reunir 130 pessoas, encontro pessoal espalhado pelo Brasil todo, e acaba que faz um esforço maior para nos encontrarmos aqui em Alcobaça. Além das praias, Alcobaça guarda um tesouro que atrai visitantes do mundo inteiro, o arquipélago de Abrolhos. De julho a novembro, o município se transforma em um dos pontos de partida para quem deseja observar as baleias jubarte, que escolhem essa região para acasalar e amamentar seus filhotes. Silmar e Nadjanária são responsáveis por passeios de barco. A gente está há 3 anos trabalhando com passeios, na verdade essa quarta temporada, né? E esse ano a gente não está trabalhando só o Recife, a gente já tinha engatado assim, um passeio ecológico aqui no Rio Itaém, que é o Vamos Ver o Pôr do Sol, que é com música ao vivo. Tem a opção também do passeio de pesca esportiva. Se você quiser ir, a gente leva também. Tem várias pedras, várias posição, com bastante peixe, qualidade de peixe também. E se quiser pernoitar também, a gente pernoita. E olha que espetáculo poder navegar pelas águas do Rio Itaém e ver a cidade desse ângulo. O centro histórico também impressiona preservando construções antigas, que mantém viva a memória da colonização portuguesa. Nas ruas, o clima é de cidade pequena, onde todo mundo se conhece e recebe o visitante com um sorriso fácil. A gastronomia também é um capítulo à parte. Peixes e frutos do mar fresquinhos são a base dos pratos mais tradicionais. Os donos dessa cabana de praia são capixabas e, durante visita à terra, resolveram ficar,
proporcionando uma experiência única de sabores a quem chega. O nosso acarajé está bem representado. São pessoas que decidiram visitar Alcobaça, conhecer um pouquinho do que essa cidade tinha para oferecer, se apaixonaram por isso e encantaram desde a estrutura, a praia, a questão cultural. E desde então apaixonaram, abriram a cabana de praia, está aí há tanto tempo, ganharam respeito, criaram aí o seu próprio público, que é uma questão mais familiar, um pessoal que vem do Espírito Santo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. Na areia você pode se deparar com o Wildes, a oferecer mais iguarias. Aqui eu vou estar vendendo peixinho, né? Temos lagosta, camarão, o que tem para oferecer para o pessoal aqui de Alcobaça. Para todos os gostos. Todos os gostos, entendeu? Luiz veio de Nazaré, região metropolitana de Salvador, e aqui se encontrou. Nas praias de Alcobaça, picolé e amendoim torrado é com ele mesmo. De Salvador até Vitória do Espírito Santo, conheço de barra a barra, só que eu já estou na época dos meus 60, aí eu optei para estar vendendo picolézinho, né, na praia, amendoizinho torrado aí, e aqui é assim, é a pesca e no verão o turismo, né? Com belezas naturais, cultura acolhedora e um ritmo de vida que convida a desacelerar, o município se firma como um destino turístico que surpreende e conquista. São muitos os visitantes vindos de tantos cantos. O setor hoteleiro que eu diga. A gente acaba observando que a frequência tem aumentado. Para você ter uma ideia, Cleiton, nós tivemos esse ano um crescimento no período até o dia 20, um crescimento de 7%. E isso é realmente muito gratificante, que é uma resposta, né, que é dada, né, aos nossos serviços e também à cidade, que aos poucos vem melhorando. O Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.